A Uniregistral tem a alegria de trazer hoje para todos vocês essa figura extraordinária do professor doutor Ives Gandra da Silva Martins. É uma alegria e um privilégio poder conversar com o Ives nesta oportunidade em que a Uniregistral quer trazer celebridades, personalidades, pessoas que vocês admiram, mas que agora vão se tornar mais próximas com essa nossa conversa. Ives, muito obrigado pela participação. Uma velha amizade, tantos trabalhos juntos que fizemos, Academia Paulista de Letras, em concursos de magistratura. O privilégio é meu de poder conversar com você. Ives, nós sabemos que o seu pai foi uma pessoa extraordinária, assim como a senhora, sua mãe. Os 4 varões são muito bem-sucedidos, né? Isso é um modelo de educação, porque hoje a família não tem, pelo menos não todas, a mesma estrutura, a mesma consistência, ou a transmissão dos mesmos valores. O que você poderia dizer a respeito do seu lar? Veja o seguinte, o papai foi um imigrante. Veio cedo para o Brasil, com 20 e poucos anos. Ele começou a trabalhar muito cedo, na época que não havia legislação trabalhista. Perdeu até um dedo numa tipografia, trabalhando à noite, porque ele trabalhava numa tipografia, não tinha horas, não tinha o horário que temos hoje, com 10 anos de idade. Mas sempre foi muito disciplinado. E conseguiu, com um amigo, um empréstimo para vir para o Brasil, que começou uma carreira primeiro como lojista de uma loja no Rio de Janeiro, depois começou a representação de perfumes, onde se tornou o maior representante de uma das mais antigas empresas de óleos essenciais. Conheceu a mamãe em Ribeirão Preto, casou em 1933 e mamãe morreu depois de 67 anos de casamento. Papai morreu um ano depois, eu tenho a impressão, ele foi um acidente e tal, mas na prática o livro dele, o último que você recebeu também, ele foi o primeiro livro, ele escreveu com 84 anos. E esse último, que era o 7º livro dele, ele dizia que ele não via a hora de se encontrar com a mamãe. Então, essa disciplina ele foi colocando nos filhos. Nós temos hora para estudo, hora para leitura e fazer resumos de livros de moral, horas para ouvir música, os 4 filhos estudaram música. Isso eu tenho a impressão que auxiliou muito na faculdade, no colégio, na nossa carreira profissional, cada um deles. Os 4 estudaram música, os 2 menores ficaram, o João Carlos e o Eduardo. Eles tinham um talento nosso, apenas estávamos porque gostávamos da música. Eu ouvi dizer que você tinha mais talento até do que o João Carlos. Isso Conta essa história. Aconteceu. Foi algo divertidíssimo, porque um dia a Guiomar Novaes foi em casa e os 3 irmãos, o Zé Paulo não estava, os 3 irmãos tocaram para a Guiomar. Eu não sei porquê, toquei uma sonata de Haydn e um improviso, um impromptu do Schubert. E ela gostou imensamente. Olha aí. E ela disse, papai, esse é o seu talento. Tem que investir nele. E aí eu brinquei até. A partir daí eu deixei de tocar para ficar só com a opinião dela. Maravilha. E o pior, o João Carlos, uma vez estava dando um concerto lá em Nova York, no Carnegie Hall, e o empresário dele, entende, convidou a Guiomar Novaes, que estava passando, e ela foi assistir o concerto. E quando foi ao camarim cumprimentar, o Jay Hoffman, que era o empresário, disse, que concerto magnífico, essa é porque não ouviu o irmão dele. Olha aí, não? O João Carlos conta isso, então ele diz assim. Você vê algum paralelo entre a interpretação da Constituição, da lei e a música? Você acha que nós estamos executando uma boa sinfonia constitucional? Aí é que vem uma diferença. Veja o seguinte, quando eu digo que tem que se interpretar sem mudar uma nota. O João Carlos, por exemplo, em algumas composições em que Bach tocava num tom baixo, quer dizer, num tom suave, ele dava, usando as mesmas notas, um crescendo diferente.
Ele procurava adaptar numa sociedade mais barulhenta que a sociedade. Na época de Bach nasceu em 1685, morreu em 1750, entende? Quer dizer, pegou, portanto, século XVII, século XVIII, com uma sociedade em que você tem que liberar os sons, entende? Agora, sem mudar nenhuma nota. O que acontece, entretanto? Se interpretasse o direito como o direito eu posso dar onde, sem alterar uma letra da lei, uma interpretação mais elástica ou menos elástica daquela. Me lembro, por exemplo, quando Thomson Flores, o ministro Thomson Flores, discutia a imunidade, disse, olha, a imunidade não pode dar uma interpretação restritiva, senão o poder público automaticamente, precisando sempre de recursos, ia eliminar a imunidade. A interpretação tem que ser instintiva dentro das hipóteses que a Constituição previu. Fez a previsão. Agora, o que eu tenho criticado, e você sabe a admiração que eu tenho para os ministros do Supremo, são muito amigos, grandes juristas, quando eles geram direito que não está na lei. Por exemplo, quando você diz o seguinte, eu vou prender um deputado senador sem pedir autorização para o Senado. Ora, 53 parágrafo 2º, 3º e 5º, exige autorização. Quando eles dizem o seguinte, vou dar a governança de governador afastado e o vice-governador ao candidato derrotado, quando o artigo 81 manda eleições no primeiro turno, nos 2 primeiros anos, direta ou indireta, nos 2 últimos anos. Quando se cria uma hipótese de impunidade do aborto de anencéfalos, isso é aborto eugênico. E o 128 do Código Penal só permite o terapêutico e o sentimental. Isto é que eu acho. Então, eu não vejo um paralelo entre essa liberdade de interpretação, tocando todas as notas que o compositor compôs, que é a interpretação de mais grave, menos grave, mais veloz, menos veloz, daquela outra interpretação de não, no vácuo legislativo nós vamos criar uma nova lei. Então, nós estamos desafinando, né? Colocando nota onde não existe. Colocando nota onde não existe, criando um novo termo. E é isso que eu tenho criticado muito. Nós estamos sobre o consequencialismo. Não, interessa-nos a consequência daquela hipótese em relação aos fatos. Não. Os fatos, se não me interessa aquela norma, como ela foi redigida naquele momento, e esta norma, evidentemente, já não atende à realidade, eu tenho um poder para mudar essa norma, que não é o judiciário. Sim. Esse poder é o legislativo. Por isso é que nós temos a tripartição de poderes. E o que a sociedade quer que mude? É pressionar aqueles que são os seus representantes. Porque o Supremo é eleito por um homem só. Enquanto que o Congresso, por pior que seja, é eleito por 140 milhões de brasileiros. Verdade. Há uma diferença monumental. A legitimidade total. Aí, né? Talvez você vai dizer, você está formado há 60 anos, por essa razão você está conservador, você já é um homem ultrapassado. Mas eu, na prática, Onaline, não posso entender o direito de um poder assumindo a responsabilidade do outro poder. Principalmente quando o artigo 49, inciso 11 da Constituição, declara que cabe ao Legislativo zelar pela sua competência normativa perante os outros poderes. E pior ainda, se o Poder Legislativo não aceitar uma invasão de competência por parte do Poder Judiciário, o 142 diz que cabe às Forças Armadas repor a lei e a ordem. Se um legislativo, um presidente da Câmara chega, não vou cumprir a decisão do Supremo, vou pedir às Forças Armadas que reponham a lei e a ordem. Diz, olha, isso é competência minha, está no 49 da Constituição. E disseram, quem passa a ser o poder moderador não é o Supremo, são as Forças Armadas. Quer dizer, nós temos mecanismos, e esse é que me parece que a grande insegurança jurídica que se criou no país, entende? Por melhores que sejam, eu tenho uma convicção pessoal de que são 11 excelentes ministros. Mas depois da era Lula, nós não temos o Supremo Tribunal Federal, nós temos 11 Supremos Tribunal Federal.
Ives, eu gosto muito quando você fala que o Brasil não cabe no PIB, não é? Porque nós temos uma... Uns 30 anos. Você acha que a situação melhorou? Alguém ouviu? Quem deveria ouvir, ouviu isso, Ives? Eu tenho a impressão que não. Há um dado que eu estou convencido que prejudica tudo isso. Hoje você concentrou um corporativismo em Brasília que você não acerta. Porque lá você decide tudo. Decide no judiciário, no executivo e no legislativo. Não há uma promiscuidade ali, Ives? Mas há. Eles são donos, vivem como se fossem Versailles do Luís XVI, que estava longe de Paris, a 20 quilômetros de Paris. Os nobres todos viviam lá, desconhecendo a realidade da França. Agora, eles, por exemplo, em nível de reformas, todos os anticorpos contra a reforma saem de lá. Reforma tributária. O número de audiências públicas que eu fiz por reforma tributária, não adianta, você não consegue superar as secretarias de Fazenda e a Secretaria da Receita Federal. Eles têm aquela visão, temos um sistema que é caótico. Você pega em tributos como, por exemplo, PIS/COFINS. Um tributo indireto, um tributo que incide sobre circulação de bens e serviços. É um dos mais complexos tributos, porque você tem regime cumulativo, regime não cumulativo, você tem exceções para todas as hipóteses, cada exceções você tem que verificar se não existem zonas conflitantes, aí gera-se autos infrações, ciclope. O mundo está mudando de tal maneira, Aline, Tão rapidamente. mas tão rapidamente, e nós estamos discutindo teses do século XIX e que não passam em Brasília. Por exemplo, o sistema tributário, se não for simplificado, o Trump está simplificando lá, vai representar uma simplificação em todo o mundo. Um país com quase 40 partidos políticos pode funcionar? Na Itália são 35 partidos, o Brasil tem 35 registrados. Né? Na Itália tem 35 partidos. O Brasil tem 26 com assento no Congresso Nacional, a Itália 8. Os Estados Unidos têm candidatos que se lançam, partidos pequenos, regionais, distritais, mas no fundo são 2 partidos. Então, o que ocorre? Isso dificulta consideravelmente. Além do que, a infidelidade partidária, entende, que os constituintes, nesse particular, erraram, e apesar de uma intervenção do Supremo, a meu ver, contra o artigo 17, porque eles discutiram na Constituinte o problema dos partidos e não quiseram pôr fidelidade como princípio. Então, deixaram a cada partido definir se aceitariam ou não a fidelidade. Então, hoje é uma troca, um estelionato eleitoral monumental. Né? E isso prejudica, porque o cidadão, em cada eleição, cada um vai ficar, olha, eu vou precisar de 20 mil votos aqui, eu vou precisar de 30 mil no outro partido. Então, eu vou sair do partido que eu estou, porque eu vou precisar de 30 mil. Se eu entrar, eu vou forçar lá, mas vou precisar só de 20 mil, porque eu tenho um eleitorado, pelo menos de 20 mil votos. A escolha de algumas figuras que levam e elegem quem não tem representatividade. Né? Agora, isto modificaria, você sabe que eu sou parlamentarista desde os bancos acadêmicos, presidi o Partido Parlamentarista de 62 a 64, quando, por indicação, fui candidato do Raul Pila, aliás, ele, o Mendes Sá, o Paulo Brossard, apoiaram. Eu só deixei a política em 65, ato institucional número 2, com distinguir os partidos políticos. O que, efetivamente, eu defendia naquela época, era o único partido parlamentarista do Brasil, que era o PL, Partido Libertador, é que o parlamentarismo funciona em todos os países. O Luigi Piatti, quando escreveu o livro dele, as 20 maiores democracias do mundo, 19 são parlamentaristas, só uma é presidencialista, que é os Estados Unidos, que inventou o sistema. E só deu certo nos Estados Unidos. Na América Latina foi um fracasso monumental. Na linha, você pega o seguinte, depois da Segunda Guerra Mundial, não estou pensando no passado, depois da Segunda Guerra Mundial, a Argentina teve golpe de Estado? Teve. O Brasil teve golpe de Estado? Teve. Paraguai teve golpe de Estado? Teve. Chile teve golpe de Estado? Teve. Peru teve golpe de Estado? Teve. Bolívia teve golpe de Estado? Teve. Venezuela teve golpe de Estado? Quer dizer, Colômbia... Quer dizer, se nós analisarmos, é um fracasso na América Latina. Agora, você falou do partido político.
Quando diz que o Brasil não pode ter parlamentarismo porque não tem partido político, eu digo que o Brasil não tem partido político, não tem o parlamentarismo. É o diferente, porque o parlamentarismo gera automaticamente. Você tendo governos que, se não forem eficientes, caem, você a festa sem traumas e impeachment, você não tem nenhuma ditadura a prazo certo, porque o governo que formal não se sustenta, você tem que fazer um novo governo, mesmo que seja com aqueles. Um partido em que seu primeiro-ministro está sendo um fracasso, ele vai ser o primeiro a tirar o primeiro-ministro para não perder a posição. Você ou necessariamente trabalha com partidos ideológicos, entende? E não como acontece no Brasil. Então, eu tenho a impressão que nós teremos que mais cedo, mais tarde, rediscutir o problema do o passo com a parlamentarismo história, né, brasileiro. com a necessidade. Agora, Ives, eu fico muito preocupado, eu não sei, eu acredito que você também, com o crescimento exagerado do Estado. Então, aqui em São Paulo nós temos 645 municípios, eu diria que uma grande parcela deles não tem receita. Mas, entretanto, tem Câmara Municipal, tem todas as secretarias, replicam o modelo federal, né? E aqui acena-se com mais criação de município. O país vai aguentar isso? Mas não aguenta, porque, na verdade, é tudo ambição de políticos que querem. Porque você vê o seguinte, nós tínhamos 3.900 municípios em 1988. Quando eu fui daquela comissão do Senado para repensar o Pacto Federativo, com Luiz Roberto Barroso, Nelson Jobim, Fernando Rezende, o Bernardo Api, Paulo de Barros Carvalho, Everardo Maciel, uma comissãozinha razoável. Quando nós fizemos os 12 anteprojetos de emenda constitucional e entregamos, e nenhum deles foi sequer apresentado, e era uma comissão de 13 cidadãos que tinham um nome. E nós tínhamos, em 2012, 5.568 municípios. Municípios que não têm a menor condição de resistir. E talvez estados, viu? Aqueles territórios, eles têm condições? Não tem. Não tem receita. O Alcide Jorge Costa, ele apresentou na Constituinte em 1988 o seguinte: Estado que não se pode sustentar teria que ser território. Claro. Porque o custo para a federação seria incomensuravelmente menor. É muito grande. E quase foi Ives, você é um constitucionalista corajoso, você toca nos pontos nevrálgicos, você tem coragem, você repete. Você acha que nós estamos numa judicialização anômala? Há uma anomalia de tanto uso do judiciário até para as coisas que não são necessárias? Eu acho, e vou dizer por quê. No momento em que o judiciário resolveu intervir em nível de política, e você foi presidente do maior tribunal do mundo, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo. A partir desse momento, toda pessoa que não está contente com o que acontece recorre ao judiciário. Você pega, por exemplo, em política. No momento em que houve a primeira ação em que o Supremo Tribunal Federal decidiu intervir no Poder Legislativo, dando à oposição o direito de tomar uma medida, a partir daí, quem perde no legislativo imediatamente recorre ao Poder Judiciário. Você, por exemplo, no seu caso concreto, entende? Que você foi secretário de Estado do governo Alckmin. Já imaginou o prejuízo, Naline, que os pobres em nível de SUS têm no país pela judicialização? Quem tem dinheiro recorre para não pagar medicação. Agora o STJ tomou uma decisão que me pareceu, pelo menos, melhora um pouco. E quem não tem como recorrer, não havendo dinheiro para isso, você não atende o SUS. Então, judicializou. Quando o Poder Judiciário começou a tirar dinheiro da Secretaria de Saúde para atender procedimentos daqueles que recorriam ao Poder Judiciário, entende? A partir desse momento, nós passamos a ter uma crise bastante grande no setor da saúde. Quando o Poder Judiciário começou a intervir no processo de discussão dentro do Legislativo, criar regimentos para o Legislativo,
Ora, o Legislativo não cria o regimento do Supremo Tribunal Federal. Então o Supremo tem que criar o regimento do Senado, que nunca criou, do Câmara dos Deputados, que nunca criou, como aconteceu, um impeachment que atrasou 1 mês e pouco, quando o Collor foi em 48 horas, porque aquele regimento do Collor não valia para a nova, digamos, judicialização. Então, isto eu tenho a impressão que o Poder Judiciário, no momento que começou a aceitar, ele ficou prisioneiro da sua judicialização. Porque daí, não, o Judiciário pode decidir, eu vou intervir, eu vou recorrer, eu vou pressionar. Nós criamos uma dependência da população, ela fica assim, como que tutelada, né? Então as pessoas elas desistem de conversar, de dialogar, de dizer por que não vão cumprir seus compromissos, elas preferem recorrer ao juízo porque sabem que alguma coisa sempre virá. O juiz se sente assim, um Dom Quixote para fazer reequilibrar, então sempre olhando uma parte como uma parte vilã, a outra parte aí por suficiente, então você tenta fazer uma redistribuição de riqueza através da justiça. Eu acho muito ruim, porque a sociedade não fica adulta, ela não vai nunca implementar uma democracia participativa, não é verdade? Plenamente. É como se fosse uma história infantil o tempo Não inteiro, incapaz de amadurecer. O que se poderia fazer para trazer consciência para a população? Não? Eu tenho a impressão, no momento em que houver essas negativas, como aconteceu no Japão, a Constituição japonesa ainda é do MacArthur. Foi o MacArthur que fez a Constituição do Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Uma Constituição feita por um americano, que continua até hoje. Fizeram alterações, emendas, mas a espinha dorsal é a Constituição do MacArthur. É o seguinte, no momento que você vai dizendo não, que quando você recorre ao judiciário, ou você tem razão, aventuras não se fazem no judiciário do Japão, é evidente que diminui. Agora, quando o judiciário aceita todo, e quando eu participei de 3 bancas, entende, de duas federais e uma estadual, você percebe que o aluno que sai da faculdade jovem e entra, está muito bem preparado tecnicamente, senão não entraria. O concurso para a magistratura é um massacre. Você é de convir que aqueles que passam sofreram um massacre da banca. Eu tinha pena, muitas vezes, de candidatos. Você mesmo, quando participou de bancas também, você tem... É mais fácil ser doutor numa universidade do que um juiz. O doutor na universidade, ele prepara a tese, às vezes está muito mais preparado que a banca. Não é? Enquanto o juiz não sabe o que vai acontecer. Agora, eles trazem uma carga ideológica dos bancos acadêmicos. Eles só vão amadurecendo no exercício. Agora, quando você entra em juízo com qualquer tipo de pedido e encontra, digamos, essa ainda não desintoxicação da carga ideológica dos recém-conquistados, etc., você vai tendo, evidentemente, uma judicialização maior. Por isso, você admite, Nadine, quando você me deu esse número, foi você que me deu, quando assumiu a presidência, que o Brasil tinha 80 milhões de causas para 200 milhões de habitantes. Eram mais de 100. Mas esse ano, depois que o Gilmar me disse que eram 80. Você sabe que nós não somos muito bons em estatística, né? Mas o CNJ, lá por 2014, 15, é 100 milhões. 100 milhões? Quer dizer, uma causa para cada 2 habitantes. Não há nenhum exemplo no mundo igual. Mas se o processo tem 2 partes, nós poderíamos dizer que todo mundo está litigando, né? Porque, não é verdade? Eu falei, isso é mais processo do que gente, incluindo aí os recém-nascidos, as pessoas, não é? Se for, porque você tem 2 partes. Claro. E aquelas lides múltiplas, assim, as ações coletivas, etc. Então é uma doença. Eu acho que não é um termômetro, porque tem são 18 mil magistrados no Brasil, para 201 milhões de cidadãos. E há aqueles otimistas que falam, não, isso é termômetro democrático, a Constituição Cidadã permitiu que todos tivessem acesso à justiça. Tenham acesso à justiça, mas e a saída? Né? 4 instâncias,
50 oportunidades de reapreciar o mesmo tema por causa do sistema recursal caótico. E eu não vejo perspectiva de alterar, até porque as nossas carreiras não querem mudança, não é? Esse é o problema, porque eu Não é? chamo do corporativismo que nós começávamos no início. Não querem alterar, são os anticorpos do corporativismo, não é só no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, no Poder Executivo, daquelas estruturas burocráticas que não querem alterar. Estão acostumados assim. Estando acostumados, eles estão tranquilos. Sim. Mas isso, evidentemente, é um atraso. E pior, não permite que o Brasil entre na modernidade. Nós temos que competir num mundo hoje globalizado com países que foram se adequando à desburocratização, que é fundamental para poder concorrer. Os antigos cartórios, eles tiveram de sobreviver porque o Estado entrega uma atividade estatal e ela é explorada por conta e risco do delegatário, ele recebe uma delegação e aí o Estado não coloca mais um tostão, ele tem de sobreviver. Então, em virtude dessa necessidade de competir, de fazer face à quarta revolução industrial, eles se adiantaram na informatização, na gestão, nos métodos, e hoje é um serviço muito eficiente. Então, eu quando comecei a conhecer melhor esse setor, eu sempre pensei em transferir algumas atribuições da jurisdição voluntária para desafogar o judiciário e também para não fazer com que a máquina do judiciário crescesse até o infinito. Conversando com alguém do Poder Judiciário, ou do Ministério Público, ou da Defensoria, qualquer das nossas carreiras públicas, a resposta vai ser: o que é que falta? Falta mais pessoal, falta mais estrutura, como se o crescimento fosse sinônimo de eficiência. Mas há um dado que me parece importante, não é? É que quem é o titular, ele presta um concurso duríssimo, Sim. semelhante a juiz, semelhante, e isso desonera, digamos, em nível de sustentação de recursos públicos, ele deixa assumir ele sozinho a responsabilidade. E fica sob o jugo do judiciário, que é muito pesado. Claro, não, a corregedoria dos diversos tribunais é que controlam. E é evidente que vocês controlam, inclusive, os emolumentos, em um determinado momento. É se adaptar à velocidade que a modernidade está exigindo, e tudo quanto a documentação, tudo quanto é... Ver se, por exemplo, vocês é o registro de cartórios, é o registro de imóveis, não é? Mas se pega a velocidade que hoje tem em países como Colômbia, etc., para abrir uma empresa, por exemplo, não é o caso, mas só para mostrar serviços cartoriais, entende? Ou burocráticos internos da administração, ou aqueles que dependem de registro documental, você tem algumas horas. Tudo é feito em velocidade extrema, porque a modernidade exige, e creio que uma universidade como a de vocês vai não só pensar na estrutura atual, mas como cada vez dar mais velocidade e eficiência. Sabe, Ives, que as pessoas pensam que o cartório, que todo cartório é uma fábrica de produzir dinheiro. Não é bem assim, porque a maior parte daqueles antigos cartórios, hoje são delegações extrajudiciais, 90% são deficitários. É aquele registro civil da pessoa natural. Todos precisam, todos nascem, todos casam, e todos morrem, então nós precisamos desse assento. E são as grandes delegações que mantêm com um fundo esse trabalho que é cidadão. E muitas vezes alguém presta concurso e não quer aceitar conforme a colocação, porque tem que pagar para trabalhar, tem que pagar para trabalhar. Mas, Ives, eu acho que os nossos telespectadores, os que assistem às nossas redes aí, gostariam de que eu perguntasse alguma coisa. Você escreve muita poesia, a Dona Ruth é uma inspiração permanente. A poesia ajuda você a ver a vida com mais colorido? Olha, você se lembra de um comum amigo nosso, que era o Saulo Ramos. Sim. E quando nós éramos estudantes, ele estudava em Butucatu, mas estava sempre em São Paulo. Eu estava na Faculdade de Direito de São Francisco. Nós saímos para o interior e brincávamos o seguinte,
que iríamos nos formar em direito, que a advocacia seria o bico que iria sustentar o poeta. E eu faço poesia desde o tempo do Colégio Bandeirantes, não é? E efetivamente, eu brinco sempre, o Ruth. Eu estou namorando a Ruth há 65 anos, casado há 60. Beleza. Eu brinco com a Ruth. Ruth, Dante, Petrarca, Camões com Natércia, todos eles escreveram, tiveram esses nomes universalizados. Mas duvido que eles tenham escrito tanto para uma única mulher como eu escrevi para você. Maravilha. É muito mais de 1000 poemas. Sim, que maravilha. São 18 livros de poesia. Eu acho que essa é a janela para o sonho, né, Ives? Fora Não, e auxilia a enfrentar a vida. Sim, fora aquilo que eu sei que você tem inquebrantável, que é uma fé. Eu fico muito confortado em saber que eu partilho com você essa fé. A sua é muito mais robusta, mais consistente, mas a minha ali como discípulo no aprendizado, viu? E isso eu acho que falta o homem se aproximar de Deus, né? Não, e esse problema é impossível uma perfeição tão grande, raciocínio, etc. Me lembro a história que contavam de uma professora que queria ensinar para os seus alunos de que foi uma obra do acaso o Big Bang. O mundo aqui tem acaso. E saiu para o recreio, saíram todos os alunos, e quando ela voltou estava escrito na tela: a professora é uma burra. Ela ficou furiosa, regalou para os alunos: quem é que escreveu isso? Quem é que escreveu? E ninguém sabia. Eu quero saber quem escreveu. Daí um aluno levantou: eu acho que foi o acaso, professor. Mas é isso. Mas, Ives, eu fico muito grato pela sua disponibilidade, o seu tempo, que é tão precioso, tão valioso, você repartir com a gente. Não, mas eu tenho a certeza de que... O privilégio de estar com você é muito grande e é a melhor paga que eu posso ter. Eu fico muito grato e tenho certeza de que todos gostaram de conhecer mais você, porque ler aquilo que você escreve, e eu dizia há pouco, o Ives é parente de Santo Antônio, é descendente de Santo Antônio, a família o Fernando Martins, é o mesmo Martins, não é, Ives? E por isso ele tem o dom da ubiquidade. Nós ligamos a televisão, o Ives está lá, ouvimos o rádio simultaneamente, o Ives está lá, lemos jornais, revistas. Ele tem uma capacidade de trabalho que é esplêndida, é um exemplo para todos nós, um exemplo em todos os aspectos, né? Uma generalidade sua. Ético, coerente, corajoso e muito profundo em tudo que faz, né? É quem mais conhece a Constituição do Brasil, e nós temos a certeza de que ele vai continuar colaborando para aperfeiçoar o nosso convívio republicano, que ainda tem muito de não republicano, né? Precisamos aí corrigir muita coisa, né? Muito obrigado. Ora, o privilégio foi meu, creia, e a alegria de estar mais uma vez com você. Obrigado, Ives.